Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, como fomos ensinados no apostolado. Recebemos a graça e o apostolado por amor ao seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Que a tua palavra nessa noite, mais uma vez, seja revelada para os teus filhos, para as tuas ovelhas, aos teus servos, aos teus eleitos, aos teus escolhidos, aos predestinados. Que assim seja, porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que ela não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada com sabedoria e entendimento espiritual para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Graça e paz a você que está aí no YouTube ao vivo. Graça e paz a você que está aí no Facebook ao vivo. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado. Às quartas-feiras, 19h30, venha com sua Bíblia, tá? Quarta-feira, Bíblia, papel e caneta. Vamos fazer um estudo e verificar na Bíblia, né? Porque se estiver escrito, eu creio. E aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Hoje é quarta-feira, já vai se programando aí para estar domingo com a gente aqui no Ministério Graça e Apostolado, para louvar a Deus de todo o nosso coração. Olha, hoje eu tenho... Vai mostrar aí no YouTube aí? Vai conseguir mostrar? Então vai aí, enquanto eu vou falando aqui. Nós estamos fazendo aqui, mais precisamente eu, né, quando digo nós. Eu estou fazendo aqui no ministério, é quase que um seminário, né, Igor? É quase que um seminário sobre seitas e heresias, né? Só não é um seminário porque eu não tenho apostilas, né? Não estou usando apostilas, mas você tem aí Bíblia, papel e caneta. É quase um seminário, todas as quartas-feiras aqui no MGA. Você pode entrar no YouTube, está no YouTube aí, olha lá. Entra no YouTube, aonde que procura lá, Igor? Lá na busca, você digita Ministério Graça e Apostolado, tá? Aí vai aparecer, cadê ela? Clica no logo, olha lá, o mover. Esse é o canal oficial do Ministério Graça e Apostolado, tá? No YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Cadê a playlist, Igor? Playlist, olha lá, playlist. Olha lá, Seitas e Heresias, olha lá a playlist ali, ó. Seitas e Heresias. Vai aparecer os temas, tá bom? Os Mormons, Testemunhas de Jeová. E continuando o assunto seitas e heresias, hoje eu quero falar sobre congregação cristã no Brasil. É uma seita? Tem heresias? Não sei, vamos ver na Bíblia, né? Congregação cristã no Brasil, seita ou igreja? E aí? Todo mundo conhece congregação, né? Você sabe que é uma igreja controvérsia, né? Que tem controvérsias, né? Controvérsias, porque por causa de usos e costumes, são exclusivistas, tipo Testemunho de Jeová, né? São exclusivistas, só eles são salvos. Não fala diretamente com a boca, mas só eles que têm a verdade. E quem não está lá não está salvo. Sectarista, não tem comunhão com outros irmãos. Então já é princípio de seita, né? Hein, Igor? Lembra do Testemunho de Jeová? Sectarismo e exclusivismo. Então, hoje eu vou começar parte 1. Congregação cristã no Brasil. É uma seita? É uma pergunta que eu estou fazendo. É um subtítulo, Igor. É uma seita? Tem heresias? Heresias, eu vou mostrar. E como que eu... Aliás, por falar em heresias, vamos ver a definição de seita e a definição de heresia. Antes, quero deixar claro que, antes de começar a ministração, quero deixar claro que
o objetivo não é atacar pessoas. Tá claro? Efésios 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, tá claro? Então o objetivo aqui não é falar mal de pessoas, não é falar mal de ninguém. Esse não é o objetivo. O objetivo é, através da Bíblia, estudarmos, esclarecermos e chegarmos a um comum acordo de fé. Segundo o que está escrito. Está entendendo o objetivo? O objetivo não é atacar ninguém, o objetivo não é desfazer de ninguém, o objetivo não é humilhar ninguém, satirizar ninguém, expor ninguém. O objetivo não é esse. Agora, quando se fala, ou quando se faz a pergunta, Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Tem heresias? Então eu vou estudar de perto as doutrinas da CBB, da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, chamada de CCB, né? Congregação Cristã no Brasil. Eu vou estudar de perto as doutrinas, e aí, à luz da Bíblia, não é o que eu penso ou acho, vamos ver se há heresias e se há ensino de seita, né? Então, o tema hoje, Laila, está aí nas câmeras, o Igor aqui no projetor. Seitas e heresias. Se quiser colocar a parte 1 depois do parênteses, pode ser. Congregação Cristã no Brasil. A pergunta, é uma seita? Na parte de baixo, Igor, tem heresias? É sobre isso que nós vamos falar. Tá? É uma seita? Tem heresias? Primeiro, como eu já disse, o objetivo não é falar mal de pessoas. Ficou claro, abençoados? Mas analisar à luz da Bíblia, Porque uma coisa são seitas orientais, Igor. Seixonoye, Igreja Messiânica, PL, Hare Krishna, budismo, são seitas que não usam a Bíblia. Ficou claro? Outra coisa é analisar seitas que estão com a Bíblia nas mãos, tipo Testemunho de Jeová, tipo Adventismo, tipo Congregação Cristã no Brasil, tipo os Mormons e outras tantas mais. Eu fiz um estudo só das que usam a Bíblia, são mais de 5.000 religiões só no Brasil. Você sabe o que é isso? Mais de 5.000 religiões que estão com a Bíblia na mão. Vai me dizer que todas estão certas? Ué, não são todas que estão ensinando a graça apostolado? Então, para você ver. Então, parte 1. Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Vamos ver. Tem heresias? Vamos ver. Então vamos entrar agora. Primeiro, deixa eu falar aqui em 2 minutos a definição de seita. E qual a definição de heresias? Para que eu possa falar, é uma heresia isso aí, hein? É uma seita mesmo. Então, olha lá, Igor, seitas. Qual a definição de seitas? Uma seita primeiro, é um grupo. A seita não é um time de futebol, tá? Não tem como um time de futebol ser seita. Tá claro? Um time de futebol, um grupo de pessoas do clube social, amigos do bairro, não tem como ser seita. Então, definição de seita. Seita é um grupo religioso que tem divergência das crenças comuns, né? Das predominantes. Que tipo de crença predominante? Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. Então, quem crê em Jesus Cristo, se forma um grupo de pessoas que crê em Jesus Cristo, a seita já não vai crer em Jesus Cristo. A seita, ela é um grupo religioso e muitas vezes o que caracteriza uma seita tem um líder, né, que tem o controle sobre os membros. Pronto, resumindo é isso. Lá nos Estados Unidos tinha uma seita do Jim Jones. Alguém já ouviu falar? 1970. Jim Jones. Até o Chico Anísio fez uma sátira a Tim Tones. Lembra do Tim Tones? Do Chico Anísio? Então, o Tim Tones, na verdade, era o Jim Jones. Que ali era uma seita exclusivista, sectarista, que
era uma seita tão predominante, controladora, que induziu, entre aspas, fez uma lavagem cerebral nas pessoas e os levaram à morte. Lembra disso aí? Se suicidaram. E muitas seitas já fizeram isso. Tem seitas que levaram as pessoas a se matar. Por quê? Ah, Jesus está voltando. Ah, mas o que Jesus está voltando tem a ver com me matar? Com tirar minha vida? Uma coisa não tem a ver com a outra. E por aí vai, né? Tinha uma seita aí nos anos 90, mais precisamente 1997, 98, 99, 2000, tinha uma seita que o homem dizia que ele era o próprio Jesus Cristo. E dizia que iam ser transformados. Vocês sabem do que eu estou falando. Da Crescendo em Gracia, lá de Miami. O fundador, José Luiz Jesus Miranda, que já morreu, foi reprovado por Deus, por isso que morreu. Morreu de cirrose. Lamentável, né? Morreu de cirrose. Paulo morreu de cirrose. Moisés, Davi, Salomão morreu de cirrose. Então o homem morreu de cirrose. Esse líder, José Luiz Jesus Miranda, da Crescendo, se fala em espanhol, né? Crescendo em Graça no português, no espanhol, Crescendo em Gracia. O que ele levou aos membros a acreditar e pensar? Que ele era o próprio Jesus Cristo, baseado em 1 Timóteo 2. Porque toda heresia, ela sai da onde? Da Bíblia. A heresia não sai do gibi da Mônica, tá? Do Cebolinha. Uma heresia, ela... Logo já vou falar sobre esse assunto. A definição de heresia é uma distorção do quê? Da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que Jesus é o Senhor, e eu falo, não, ele não é não, o Senhor é Maomé, já é uma heresia. Porque eu estou distorcendo uma verdade bíblica. Então, a definição de heresia, resumindo, é uma distorção de uma verdade bíblica. Mais precisamente, distorceu, pregou, anunciou, distorcendo uma verdade bíblica incontestável, é uma heresia. A salvação é pela graça. Se alguém falar, não é pela graça não, tem que subir num prédio para o lado de fora. Não, isso é uma heresia, mano. Porque Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça. Então uma heresia é de uma distorção, é distorcer a palavra bíblica. Então o líder da Crescendo em Graça, ele levou as pessoas a crer que ele era o próprio Jesus Cristo. E que as pessoas seriam transformadas. Chegaram a ouvir isso aí? Então, aí ele disse que as pessoas iam ser transformadas. E muitos creram nisso, tatuaram no braço, 666 e tal. Tatuaram no braço. E ele levou as pessoas a crer que todos seriam transformados, dia tal. Ele deu data, e no site deles, eu estava vivo, eu acompanhei tudo. Foi em 1990, de 90 para frente. No site deles, eles colocaram um cronômetro em contagem regressiva. Você não chegou a ver, né? Você chegou a ver isso aí? Você não viu o cronômetro? No site, você entrava no site deles, porque ele deu uma data. Então, seremos transformados no dia tal do ano tal. Contagem regressiva. Dia 10, dia 9, dia 8, falta 1.500 horas, falta 800 horas, falta 30 horas. As pessoas ficaram loucas. E teve gente que vendeu carro, vendeu casa. Estou falando coisa séria, hein? Teve gente que vendeu casa, teve gente que vendeu carro. Por quê? Porque no dia tal, na hora tal, seriam o quê? Transformados. Moral da história? Ninguém foi transformado em coisa nenhuma e ele acabou morrendo. Quem está entendendo? Isso aí é definição de seita. Quem está entendendo? Isso é ensino de seita. Qual a definição de seita? Um grupo religioso cujo líder tem o controle sobre os membros. Alô, eu não tenho controle sobre o que você come ou bebe. Tá claro? Eu tenho controle sobre a roupa que você usa, aonde você vai, onde não vai, o que você pode comer, o que você não pode comer, com quem você deve casar, aonde você deve ir. Eu não tenho e nem quero esse controle. Aliás, nem Deus, sendo Deus, não tem esse controle. Do que você deve comer, aonde você deve ir. Deus não tem esse controle. Não que ele não tenha esse poder, não é uma área dele. Essa área pertence a nós, humanos, terrenos, carnais. Daqui a pouco vai acabar a reunião, eu vou chegar em casa, vou jantar. Eu vou comer o que eu quero comer. Se eu quiser comer uma macarronada, se eu quiser comer arroz com feijão, se eu quiser comer um pão com ovo, se eu quiser comer um prato de terra com minhoca, Deus não interfere nisso aí. Você consegue entender isso? Não tem nada a ver com Deus, com as coisas espirituais. Carro, se eu quero um carro amarelo, branco, preto, se eu não quero nenhum. Então são coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Então,
Definição de seita é um grupo religioso cujo líder, estou resumindo, ele tem domínio sobre as pessoas, controle. E o testemunho de Jeová tem isso. E a congregação cristã tem isso. Através de condenações, tocando terror. A Universal faz muito isso. Definição de seita. Toca o terror. Ó, o diabo na sua vida, o demônio. E aí vem a pentecostal. O inimigo está se levantando. Você vai ver o Satanás, o diabo. Isso aí é controle sobre as pessoas. Controle mental. Quando Paulo nos ensinou em Gálatas 5 a sermos guiados pelo Espírito Santo. Não tem nada de controle mental e de controlar as pessoas. Então, dependendo do ensino de seita. Quem está entendendo? Estou resumindo a definição de seita. E heresia? Heresia, irmão, é qualquer negação ou palavra contrária a uma verdade bíblica incontestável. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. É ou não é o Senhor? Então, se houver uma contestação contrária, dizendo que ele não é, dizendo que o Senhor é Maomé, o Senhor é Buda, o Senhor é Marcos Gomes, a Senhora é Maria, assim, é qualquer um menos Jesus, como está escrito. Aí já caracteriza uma heresia. Porque não está indo contra mim, está indo contra uma verdade bíblica, divina. Por isso que quando eu falei aqui semana passada, João 4:24, que na Bíblia do Testemunho de Jeová, Espírito Santo está em minúsculo, por que eu falei que é uma heresia? Porque eles estão contestando uma verdade bíblica, porque o Espírito Santo é o próprio Deus divino, e colocaram em minúsculo. Não está caracterizado uma heresia? Quem está entendendo? Então vamos falar hoje sobre congregação cristã no Brasil. Diga comigo, é uma seita? Diga, tem heresias? Como você já está entendendo o que é uma seita, que é um grupo religioso de pessoas cujo líder domina, controla as pessoas. Definição de seita é isso. Quando tem controle sobre as pessoas. Onde você deve ir. Ô pastor, eu posso ir no shopping? Irmão, pelo amor de Deus, você não tem que me perguntar isso, hein? Me sinto até mal, hein? Amém, abençoados? Pastor, estou pensando em comprar um carro aqui. Eu devo comprar um vermelho ou amarelo? Pelo amor de Deus, irmão. Eu não controlo sua vida. E tem mais, hein? Eu não sou guru, hein? Eu não sou guru. Ai, pastor, estou pensando em ir lá. Um dia um homem me ligou para saber se podia viajar de avião ou não. Vai vendo, hein? Pastor, eu estou pensando em viajar de avião. O que você acha? Pelo amor de Deus, eu vou perguntar o que eu acho de você viajar de avião. Não, senão quem está entendendo? Você não tem que perguntar para mim o que eu acho. Ele queria saber se ele devia ir ou não. Não é medo de morrer, não. É religiosidade mesmo. Porque as pessoas têm preguiça de crescer em graça e e eu conheço muitos, hein? Que têm preguiça de crescer em graça, têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça de aprender a viver pela fé e quer me ter como um guru. Porque é mais fácil me ligar e perguntar o que ele deve comer ou não, ir ou não, do que estudar a Bíblia, que é o que eu estou fazendo aqui. Você está entendendo? Não é mais fácil? Liga para o pastor, pastor, eu devo casar com a Maria ou com a Joana? Não é mais fácil do que buscar orientação em Deus? Não é mais fácil? Não é mais fácil ligar para o pastor e perguntar se ele deve comprar o carro vermelho ou o carro amarelo? E você acha que eu vou aceitar ser guru de alguém? Nunca! Já estou exortando aqui publicamente. Amém, abençoados? Porque Paulo não era guru de ninguém, Moisés não era guru de ninguém. Deus é o mesmo e usa o mesmo princípio. Que princípio? Deus usa homens para falar com homens. No tempo de Moisés, ele usou quem? Moisés. No tempo de Davi, Davi. No tempo de Paulo, Paulo. Nos nossos tempos, está me usando, está usando a mim. Usando a mim para te dar a direção espiritual. Que Jesus é o Senhor, que você deve receber a graça. Não é direção com quem você deve casar, aonde você deve passar suas férias. Pelo amor de Deus, irmãos. Está claro? Então, no MGA, com orgulho eu digo, aqui não tem ensino de seita. Por quê? Porque eu não controlo a vida de ninguém. Se você quiser errar, pode errar à vontade. Eu não controlo a sua vida. Eu te ensino a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém?
Amém, abençoados? Isso é definição de seita. Quando um líder controla, não é nem quer controlar, quando ele controla as pessoas. E heresias, quando literalmente combate, vai contra ou distorce uma verdade bíblica incontestável. Por exemplo, Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Qualquer um na terra que dizer que não é salvo pela graça e querer usar a Bíblia ainda para provar que não é salvo pela graça, visto que a Bíblia diz que é, está caracterizado uma heresia. Ficou claro? Vamos estudar sobre congregação cristã no Brasil. Diga, é uma seita? Diga, tem heresias? 1 Pedro capítulo 2, abra sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, Bíblia, papel e caneta. Congregação cristã no Brasil é uma seita? Você que é ou já foi da congregação cristã, você tem liberdade? Você da congregação, você não pode ir no aniversário. É igual testemunho de Jeová. Você não pode ir no aniversário, você não pode ir no casamento, você não vai nem em velório. Alô, eu conheço pessoas da congregação, porque eu tenho parentes lá. Eu conheço pessoas da congregação cristã que parentes morrem e a pessoa não vai. Isso é muito feio, né? Isso é falta de honrar, né? Não é muito feio isso aí? Eu conheço pessoas da congregação cristã que não vai em casamento do primo. Porque eu sou da congregação cristã. E ele? Ele é da Batista. Não, e ele? Ele é católico, então não vou. Não é sectarismo? Não é igual ao testemunho de Jeová? Se sentem mais santos do que outrem? Se sentem o quê? Nós vamos ter assunto nessa ministração, hein? Congregação cristã no Brasil é uma seita? Tem heresias? Vamos ler 2 Pedro 2, verso 1. Na sua Bíblia. Bíblia, papel e caneta. 2 Pedro 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres. Mestre é aquele que ensina. Então, falsos mestres trarão falsos o quê? Ensinos. Então, se vão trazer falsos ensinos, fica claro que eles estão com a Bíblia nas mãos. Está claro? Eu não vou nem falar do macumbeiro trazer um falso ensino, ainda que seja. Porque ele nem com a Bíblia na mão não está. Então está mais para ignorante do que para herege. Ainda que se falar coisas que vai contra o que está escrito, são heresias. Vocês estão percebendo como que a porta é estreita? Eu não vim falar mal de ninguém, hein? Eu não vim falar mal de uma pessoa ou de tantas pessoas. Eu vim esclarecer. Congregação cristã no Brasil é uma seita? Vamos ler na Bíblia. Tem heresias? Vamos ler na Bíblia. 2 Pedro 2,1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, os quais, sublinha aí, introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Quem que vai fazer isso? O testemunho de Jeová, a congregação, o adventismo? Quem que vai fazer isso? Não sei. Segundo a Bíblia, falsos profetas e falsos mestres. Está claro ou não está claro? O Pedro aqui está dizendo que é a congregação? Ele diz que é a Igreja Batista? Ele diz que é o testemunho de Jeová? Não, mas ele diz que são falsos profetas e falsos mestres. Está claro? Então diga, cabe a mim saber quem são os falsos profetas, os falsos mestres. Diga, mas como que eu vou conhecer um falso profeta? Então deixa o 2 Pedro aberto. Vamos ver o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 7. Deixa o 2 Pedro aberto que eu já volto aí. Mateus 7. Olha lá. Versículo 15. Deixa o 2 Pedro aberto que eu já volto aí. Como conhecer um falso profeta? Tá fácil. Aqui. Mateus 7, verso 15. Como conhecer um falso profeta? Aqui, Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Não é o que está escrito? Então como é que conhece um falso profeta? Diga, ele vem até nós disfarçado em ovelha. Alô? Se está disfarçado em ovelha, quer dizer que não é. Não é ovelha, porque está disfarçado. Você já viu travesti? O que é um travesti? É um homem do sexo masculino, o nome já diz, travestido de mulher. Travesti é um homem. Você puxar o RG, está lá um nome masculino, sexo masculino. Travesti é um homem do sexo masculino. Ele nasceu um homem. Ele pode fantasiar do que ele quiser, mas ele nasceu um homem. No RG, sexo masculino. Que está travestido de mulher. Batom, peruca, molda o corpo. Então ele está disfarçado em mulher. Assim é o falso profeta, que vem até nós disfarçado em ovelha. Como o travesti, que é homem, está disfarçado em mulher. Quem entendeu? Assim também o falso profeta. Ele vem até nós disfarçado em ovelha. Se ele está disfarçado em ovelha, ele não vai usar uma espada, não vai usar um revólver, ele não vai vir com cocaína, com drogas. Ele está disfarçado em ovelha. Ele não vai vir aqui com uma galinha preta para fazer um trabalho de quimbanda. Não, ele está disfarçado em ovelha. Se ele está disfarçado em ovelha, ele vai vir com o que nas mãos? Com a Bíblia. Dá um sinal que está entendendo. Porque se ele está disfarçado em ovelha e ele é um falso profeta, um falso mestre, ele vai querer nos enganar, porque ele é um falso. E ele vai me enganar com o quê? Alô, se com a Bíblia já não me engana, você acha que vai me enganar com uma vela preta? Oh, eu estou com uma vela preta, eu quero fazer um trabalho para a entidade tal. Para, rapaz. Então, se com a Bíblia já não me engana, você imagina sem ela. Então, volta no 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres. Fique esperto, hein? Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Diga, como assim? Ué, o testemunho de Jeová não fala que Jesus não é Deus? Não está negando o Senhor que o resgatou? Você quer mais claro que isso? Está negando ou não está negando? E a congregação cristã não fala que só é salvo quem está lá? Não está negando? Eu vou ler de novo. 2 Pedro 2, verso 1. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, os quais introduzirão o quê? Encobertamente, porque está usando a Bíblia. Não vai falar na cara dura. Vai chegar assim, publicamente, não vai. Então, usando a Bíblia, trarão encobertamente heresias, ou seja, distorções da verdade bíblica. Heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2. Nossa, mas a congregação cristã está cheia, hein? Nossa, o testemunho de Jeová está cheio, né? Verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Traduzindo, muitos não querem nem mais ir para a igreja, para a verdadeira, porque foram enganados na mentirosa. Você sabia disso? O verso 2, ó. Muitos seguirão suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Quantos que eu não conheci que não quer saber falar de Deus? Não quer ouvir falar de Deus, não quer ouvir falar de igreja e não quer ouvir falar de Bíblia. Por quê? Não, perdi minha vida na igreja tal, eu cresci na igreja tal, eu era evangélico e lá não podia isso e não podia aquilo, e o pastor pegou a obreira e o presbítero não sei o quê. Quer dizer, por causa deles foi blasfemado o caminho da verdade. Quem está entendendo? E aí a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia e não quer saber de igreja, generalizando tudo, achando que Deus não existe, achando que toda igreja é falsa e que todo pastor é falso pastor. É ou não é verdade? Só que existe Malaquias 3,18, onde Deus disse: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus
e o que não serve. Há uma diferença, hein? Não é tudo igual não, hein? Posso ouvir um amém? Vamos ver o que nós estamos fazendo aqui hoje. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, por favor. O que estamos fazendo aqui hoje? Ezequiel 44. Diga, o que estamos fazendo aqui hoje? Diga isso. Ezequiel 44. Olha lá, 23. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estou ao vivo pelo YouTube. Estou ao vivo pelo Facebook para toda a terra. Onde tiver YouTube, eu estou ao vivo. Independente do fuso horário. Pega a sua Bíblia aí, ó, e acompanha comigo o estudo. Ezequiel 44, 23. Deus disse: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Quem pode falar amém? Quem pode falar graças a Deus? O que eu estou fazendo aqui hoje? Ezequiel 44, 23. Ensinando a distinguir entre o santo e aquele que não tem nada a ver com Deus, ainda que fala de Deus, que é o profano. Está cheio de profano, hein? Você sabe o que quer dizer profano? Aquele que não tem nada de Deus em sua vida. Fala de Deus, fala de Jesus, canta, mas não tem nada de Deus em sua vida. Por isso que Jesus disse, ó, em Mateus 15, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque é profano. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu estou fazendo aqui hoje? Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. É o que eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, está claro ou não está claro, hein? Aplauda o Senhor se está claro. É o que eu estou fazendo aqui. Corre para Malaquias 3. Eu acabei de citar o texto, depois de Ezequiel. Malaquias 3,18. Acabei de citar, antes de Mateus. Malaquias 3,18. Deus disse: então vereis outra vez a diferença. Não é tudo igual não, irmã. Você que foi enganado pelas igrejas evangélicas aí, você que foi enganado com fogueira santa, você que foi enganado pelos bispos aí, ó. Não é tudo igual não, hein? Posso ouvir um amém? É, pastor, me enganaram. É, o pastor lá pegou minha mulher. É, o obreiro. Não é tudo igual não, hein? Graças a Deus que não é tudo igual. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está claro ou não está claro que há uma diferença? Vamos para 1 Coríntios capítulo 11. O assunto hoje: congregação cristã no Brasil é uma seita? É uma pergunta. Tem heresias? O Pedro já disse. Cuidado, hein? Cuidado que houve falsos profetas, entre vós haverá falsos mestres. Alô, eu estou dando nome de alguém? Não, só que está escrito que os falsos profetas e os falsos mestres introduziriam heresias Não está escrito? É o que eu estou falando. E o que Ezequiel disse? Você tem que discernir. Não está claro? Você que tem que discernir. Eu não sou guru para guiar a sua vida. Eu te dou a direção. E você, guiado pelo Espírito Santo, segue ou não. Aí é com você. Porque Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Aí é com você. Mas não fala que tudo igual não, hein? Não me coloca no saco evangélico para falar que a farinha é do mesmo, porque eu não estou nesse saco, hein? É farinha do mesmo, não. Eu não. Eu posso ser farinha, mas não desse saco aí. Eu sou de outro saco. Do saco graça e apostolado. Do saco que serve a Deus. Do saco que tem temor a Deus.
Eu sou do saco de Hebreus 12, 28, que serve a Deus com reverência e santo temor. Tem mais alguém aí? É desse saco que eu sou. 1 Coríntios 11. Abra sua Bíblia aí. Olha lá. Ó. Agora vocês têm que entender isso, né? 1 Coríntios 11, versículo 19. 1 Coríntios 11, verso 19. O Pedro não disse lá que haveria heresias destruidoras? Então, aí Paulo falou, 1 Coríntios 11, 19. Até importa que haja entre vós heresias. Uma outra versão diz diferenças. Para que os que têm a aprovação de Deus. Então quer dizer que tem os que não têm. Por quê? Se Paulo já disse, para que os que têm, de um modo subliminar, ele está dizendo que há os que não têm. Alô, não é isso? Isso é hermenêutica básica, de interpretação, de entender o que você está lendo. Coríntios 11, 19. Até importa que haja heresia para que os que têm. Então, Paulo, então existem os que não têm? Claro. E eu vou te mostrar que existem os que não têm. Então, Coríntios 11, 19. Até importa que haja heresias entre vós, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem em vosso meio. Eu não falei que eu não sou do mesmo saco? O ministério Graça e Apostolado, eu não quero uma medalha nem um troféu, é nossa obrigação. Mas o ministério Graça e Apostolado é um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não temos rabo preso com ninguém. Nós não estamos presos com o sistema evangélico. Nós não estamos presos com o sistema católico. Nós não estamos presos com o sistema político. Aqui nós pregamos o que está escrito. Aqui nós ensinamos. Aqui nós não estamos presos com ninguém. Uma vez eu preguei numa igreja e quando acabou a pregação, o pastor veio assim e falou, não pode falar isso aqui. Não pode falar isso? O que não pode falar? Eu não posso falar da Bíblia? Eu não posso falar da palavra de Deus? Como assim não posso falar isso aqui? Porque eles têm rabo preso com o sistema. E nós não, irmão. Se tiver escrito, eu creio. Então aqui não tem esse negócio de não pode falar. Aqui tem que falar. Amém? Então Coríntios 11, 19. Até importa que haja heresias entre vós, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste em nosso meio. Alguém pode falar amém? Vai para 2 Coríntios 13. Então aqui a diferença do MGA para o sistema é essa, irmão. Irmão, a diferença é nítida, não é nítida? Não é clara? Nossa, o pastor lá fala porque está escrito na Bíblia. E todos tinham que falar. O que eu falo não é novidade não, porque está na Bíblia. O Papa tinha que falar. Há quantos anos eu estou falando isso, irmão? O Papa que tinha que falar isso aí. Aí esses dias apareceram na internet. O Papa disse que a Maria não tem participação no plano das... Sério mesmo que ele falou isso? Ai, que novidade que ele falou. Depois de 1500 anos, apareceu um que falou uma frase. Maria não tem participação na redenção. Queria vergonha na cara, irmão. Vocês têm que estar falando isso aí há mais de 1500 anos atrás. Não é para falar, já estão atrasados, muito atrasados. Você quer uma medalha porque falou uma frasinha? Isso aí eu estou pregando já faz 32 anos. Você quer o quê? Você quer uma medalha porque falou uma frasinha de nada. Já tirou as estátuas da igreja? Já tirou a idolatria? A mariolatria, já tirou? Já tirou a mariolatria? A santolatria, já tirou? Não tirou ainda? Tem muito trabalho para vocês fazerem ainda, né? Para depois falar, o Papa disse que a Maria não teve participação na redenção. Sério mesmo que ela não teve participação? Que novidade que ele falou, hein? Sério mesmo? Só para quem não lê a Bíblia, né? Mas ele não é o Papa. 2 Coríntios 13. As pessoas se empolgam fácil, né? Não, se empolga. O Papa disse que a Maria... O Papa já disse que você é salvo pela graça? Ele já leu alguma vez Efésios 2? O Papa já disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 2,14, tem na Bíblia dele. Ele já falou essas palavras aí? Não falou ainda? Está só um pouquinho atrasado, né? É só 1500 anos atrasado ele está.
2 Coríntios 13. Quem já achou? Versículo 5. Porque a moeda tem dois lados. Ezequiel 44, 23, né? É o santo e o profano. É o puro e o impuro. Malaquias 3,18. É o justo e o ímpio. É o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mateus 25. É a ovelha, é o bode. Romanos 9. É o vaso de honra, vaso da ira e o vaso de misericórdia. Tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se... Olha o que Paulo falou, hein? Ó, 2 Coríntios 13, 5. Vocês da congregação cristã, você é testemunho de Jeová, você é batista, você é quadrangular, você é universal, você que tem uma Bíblia, você que fala que crê em Deus. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. E você acha que o Papa está o quê? 1.500 anos depois, você acha que ele está o quê? Você acha que ele está aprovado diante de Deus? E esses bispos da mentira aí? Esses bispos das campanhas, das correntes, esses mentirosos lobos disfarçados de ovelhas, você acha que eles estão aprovados diante de Deus? Você não está vendo que isso aí é cego guiando cego? Nem a Bíblia não usa. Olha quantas décadas, não vou nem falar tempo. Olha quantas décadas que o tal Papa não cita nenhum versículo. Quantos papas eu vi nascer, crescer e morrer? Eu nunca ouvi uma pregação de um papa. Pelo amor de Deus, me fala uma pregação que você ouviu de um papa aí. Me fala aí, uma pregação que você ouviu. E me fala quantas pregações eu tenho. Só no YouTube mais de 2.000, acho que é 2.800, né? 2.800 em apenas 30 anos. Olha quanto tempo tem a Igreja Católica. Me fala uma pregação que o Papa fez. Me fala uma só. Não é uma vergonha? Igrejas aí pentecostais que têm 100 anos. Me fala uma pregação da graça de Deus deles. Me fala uma. Só condenação. Você vai para o inferno. Olha o diabo na sua vida. Olha o inimigo. Não é? Então está aqui, ó. Se é que não estáis reprovados. 2 Coríntios 13, versículo 5. Congregação cristã no Brasil é uma seita? Tem heresias? Vamos entrar nesse assunto de heresia, hein? Você acha que eu não vou entrar? Claro que eu vou entrar. Eu entrei em heresias dos mormons, heresias dos testemunhos de Jeová. Você acha que eu não vou entrar em heresia da congregação cristã? Você acha que não tem nenhuma? Pastor Marcos, você fala que não precisa se batizar mais. Isso é uma heresia. Não, isso não é uma heresia. Isso é uma revelação que Deus deu a Paulo. Porque em Romanos 6,3, nós já fomos batizados em Cristo. E Efésios 4,5, há um só batismo. É só ser um pouquinho inteligente. Se Romanos 6,3 diz que fomos, verbo no passado, e Efésios 4,5 diz que há um só, e nós já fomos, onde está a heresia? Não tem heresia, tem revelação da palavra de Deus. Amém? Não é heresia, é revelação. Heresia é vocês gentios querer imputar judaísmo, tipo batismo, tipo jejum, tipo unção com óleo, tipo sacrifício, em gentios. Isso é heresia. Gentios imputar judaísmo em gentios, isso é heresia. Gentios, pregadores gentios, falar para gentios que se não se batizava para o inferno, isso é heresia. Destruidora, está claro ou não está claro que isso é heresia? Como é que você pode falar que um gentil salvo pela graça vai para o inferno porque ele não é da sua igreja? Como é que você pode falar que Deus não ouve a oração de tal mulher porque ela não usa um paninho branco na cabeça? Isso é heresia. Isso é heresia. E eu vou entrar nesse assunto, hein? Você acha que eu não vou? Olha eu com a Bíblia na mão aqui, ó. Você acha que eu não vou falar do véu? Tá bom que eu não vou, só se eu morrer agora.
Se eu morrer já, porque daqui a pouco eu vou falar. O único jeito de eu não falar é se eu morrer já, agora. Porque se eu ficar vivo mais uns 20, 30 minutos, eu vou falar. Vai dar tempo de eu falar. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. E como é que se prova a vós mesmos? Chegando na palavra, irmão. Deixa eu ver se minha Bíblia está em linha, se minha vida está em linha com a palavra da graça de Deus em Cristo, que é uma nova aliança que Deus fez em Jesus Cristo. Deixa eu ver se minha vida está em linha. Já começa que o justo, Hebreus 10, 38, vive pela fé. Se está vivendo pelas obras, já está errado. Porque Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está vivendo pelas obras? Já está errado. Examine aí, irmão. Ô, irmã, examine aí. Se você permanece na fé, você não tem coragem. Eu coloco minha vida para ver se eu estou permanecendo na fé em Cristo. Porque eu digo que eu sou cristão. Você não fala que é cristão? Você não fala que é cristã no Brasil? Coloca a sua vida aqui, ó. Vamos ver se a sua vida está na Nova Aliança. Ou se está lá no Velho Testamento, na Velha, na lei, que já não tem mais nenhum valor. Examine-se a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Se é que já não estáis reprovados. Você acha que não está? Verso 6. Para terminar. 2 Coríntios 13, 6. Mas espero que entendereis. Olha a moral que Paulo tinha, hein? Que nós não somos reprovados. O que ele está querendo dizer? Vocês são, nós não. É porque vocês estão debaixo da lei ainda. E Gálatas 3, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então vocês estão reprovados. Nós não somos reprovados. A prova que nós não somos reprovados, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Você quer a prova que nós não somos reprovados? Não é soberba não, irmão. É que nós estamos colocando nossa vida para ver se está em linha com o novo pacto que Deus fez em Cristo. 2 Coríntios 13, 5. Provai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então eu vou me provar. Romanos 1, 5. Eu recebo a graça e o apostolado por obediência. Então eu não estou reprovado. Porque eu estou em obediência. E você que é gentil vivendo como judeu? Está reprovado. E você que é gentil debaixo da graça, vivendo como se estivesse debaixo da lei? Está reprovado também. Dá um sinal, quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Não morri, né? Ah, não morri? Então vai dar tempo. 1 Coríntios 11. Congregação cristã no Brasil. É uma seita? Tem heresias? E o uso do véu pelas mulheres? 1 Coríntios 11. Abre sua Bíblia. Não, irmã, eu não vim falar de uma pessoa. Eu não vim falar mal de ninguém, irmã. Você está na congregação cristã ainda? Você é uma filha de Deus, é abençoada. Não entende, mas tá? É abençoada, já é salva. Eu converso com pessoas da congregação cristã que não conhecem a mínima Bíblia. Não tem conhecimento nenhum. Eu citei Hebreus 2,14 para uma mulher da congregação cristã. Eu citei Hebreus 2,14 para uma mulher da congregação cristã. Sabe o que ela disse? Não, eu não creio não. Eu só creio na palavra de Deus. Deixa de ser mula. Hebreus 2,14 é o quê? Não tem o mínimo conhecimento. Por quê? Porque eles são contra o estudo. Vocês sabiam disso? Congregação cristã não estuda a Bíblia, hein? Vou pregar amanhã, deixa eu fazer um estudo. Não precisa estudar não. Não, por quê? Não, o Espírito Santo vai... Espera um pouquinho, Paulo falou que tem que estudar. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Como é que não tem que estudar? Por que eles pensam isso? Porque não lê a Bíblia, só por causa disso. Falei.
Salmo 32:9. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Estou citando o Salmo 32:9. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Eu, conversando com uma mulher da Congregação Cristã no Brasil, citei para ela Hebreus 2:14, onde diz que Jesus morreu para aniquilar o diabo. Sabe o que ela disse? Não creio não. Eu só creio na palavra de Deus. Não está igual uma mula? Sem entendimento? Porque nunca leu. Não lê, não estuda. O ancião, por isso que eu falo que é típico de seita. O líder, o ancião não incentiva os membros a estudar a Bíblia. Talvez com medo de conhecer a verdade e entender, né? Porque se conhecer e entender, vai ficar numa seita. Você acha que uma mulher gentia... Irmã, a cabeça é sua. Vamos deixar claro isso aí. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 11. Irmã, para as mulheres, a cabeça é sua. Você põe o que você quiser nela. Você pode pôr até uma caixa d'água na sua cabeça. Não é a questão do véu. A questão não é o véu. A questão é você não falar com Deus porque você não tem um paninho. Porque você não tem... Aí já é heresia, né? Porque o que Jesus disse em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não pôr um véu na cabeça. É isso que ele falou? Então já virou heresia. Porque não é o véu. O que te leva a Deus, a te ouvir sua oração, não é um véu, é Jesus. 1 Timóteo 2, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não um véu, não um paninho, Jesus Cristo. Então tal ensino é ensino de seita. Falei. E aí? Por quê? Por quê? Porque vem uma heresia. Tira a glória de Jesus e coloca num paninho. Coloca a glória num paninho. Não, você não tem como falar com Deus. Se você não tiver um paninho... Irmão, vamos orar. Tem que pôr um paninho para falar com Deus. Tem mulher que não ora se não tivesse... Você sabia disso aí? Você sabia disso? Tem mulher que não ora a Deus se não trouxe... Então ela anda, né? Ela vai numa casa da prima, da vizinha, sei lá de quem. E ela esqueceu o paninho. Ela não ora. Porque ela está debaixo de condenação. Porque ela está debaixo da lei. Ela se sente pecadora e não tem liberdade. Ela não é merecedora, porque não conhece Hebreus 10, que chegamos a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, não por um paninho. Ela não conhece, porque ela não lê a Bíblia. Então ela não ora, ela não fala com Deus, porque ela esqueceu o paninho dentro da bolsa dela. Ela procurou o paninho e não tem o paninho, então ela não vai orar, não vai falar com Deus. É mole chegar a esse ponto? Então vamos ler. 1 Coríntios 11. Vamos ver se o Espírito Santo ajuda a tirar essa condenação e essa tradição judaica das mulheres brasileiras, gentias. Porque está mais para a congregação judaica no Brasil do que congregação cristã no Brasil. Está mais para a congregação judaica. Porque ensinar e imputar e induzir mulheres gentias, filho de baiano, pernambucano, usar um véu para falar com Deus como se fossem mulheres judaicas da lei de Moisés. O que Jesus fez na cruz, hein? Eu acho que não é congregação cristã, hein? Eu acho que é congregação judaica no Brasil. Não cristã. Mas vamos ler o texto. 1 Coríntios 11, versículo 1. Olha como Paulo começa. Quem já achou? 1 Coríntios 11, verso 1. Irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Moisés, amém? Imitador de quem? De Cristo. Então Paulo está ensinando que devemos imitar ele, como ele imitava Moisés. Imitava quem? Cristo. Então nós vamos falar de Cristo. Está claro? Olha como que ele começa, hein? Verso 2. Olha o que ele fala no verso 2. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vou-lo entreguei.
Então, glória a Deus por suas vidas, vocês receberam a Cristo, né? Então, por isso, graças a Deus. Verso 3, mas quero, tenho mais, né? Quando começa, tudo tenho mais. Você foi lá na casa ontem? Olha, sabe o que é? Eu estava indo, mas quando tenho mais é porque vai vir mentira, vai vir desculpa, não é? Verso 3, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Verso 4. Todo homem, presta atenção, hein? Nós vamos falar sobre o uso de véu na igreja. E homem, você sabe que homem não usa véu, né? Então, o uso de véu na igreja pelas mulheres. O assunto é esse. Coríntios 11, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça, vou explicar, olha lá. Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, para não desonrar a cabeça, pronto, a cabeça não está coberta. Quem entendeu? Lembrando que Paulo está falando do homem judeu. Está claro? Você não pode esquecer isso, hein? Paulo está falando do homem judeu. Por que como que eu sei disso? Porque no verso 1, ele diz para ser imitador dele como ele é imitador de Moisés, amém? Não, imitador de quem? De Cristo. Então, para quem que ele está mandando imitar Cristo? Os judeus. Está claro? Porque os gentios, Efésios 2, eram estranhas alianças. Então, os gentios nem sabem nada de Cristo. Está claro? A igreja de Corinto, é bom você escrever isso, era uma igreja mista de judeus e gentios. Por isso que em 14 cartas, a única vez que Paulo falou de véu foi na igreja de Corinto, onde tinha mulher judia e mulher gentia. A única vez que Paulo falou de ceia foi na igreja de Corinto. Por quê? Porque tinha homem judeu e tinha homem gentil. Mulher judia e mulher gentia. Então ele teve que mexer nesse assunto. Mas com os colossenses ele não teve que falar, que só tinha gentil. Está claro ou não está claro? Aí, com os filipenses ele falou, cuidado com a falsa circuncisão, hein? Filipenses 3. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Então só tinha gentil. Está percebendo? Que para com os gentios a mensagem era uma. Para com os judeus a mensagem é outra. Então ele tinha que... Por isso que o livro de Hebreus 9, compara o tabernáculo da lei com o nosso novo tabernáculo, o sangue derramado por bodes. Por quê? Porque ele está falando com o hebreu. Ele não está falando com os colossenses. Está falando com quem veio debaixo da lei. Quem está entendendo? Coríntios 11, verso 5. Toda mulher... Coríntios 11, 5. Toda mulher... O Paulo não falou, né? Também nem precisava, né? Porque ele está falando com mulheres judias. Mas nós somos gentios. Então nós temos que entender com quem Paulo estava falando. Então se ele está falando com a mulher judia, ele não precisa falar toda mulher judia. Por quê? Porque ele está falando com mulher judia. Está claro ou não está claro? Então, Coríntios 11, verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Está vendo, pastor? Então, a mulher tem que cobrir... Mas espera um pouquinho, o texto não acabou ainda. O texto não acabou ainda. Você está vendo, pastor? No verso 5, Paulo diz, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça. É como se estivesse rapada. Não parece que tem que colocar o véu? Se parar aí, não parece? Só que não parou. Vamos para o verso 6. Se a mulher não se cobre com o véu, está vendo, pastor? Se a mulher não se cobre, então dá a entender que ela tem que se... Mas o texto não acabou ainda. Ele está fazendo uma comparação. Igualzinho quando ele fala da ceia. Ele não está mandando nenhuma mulher usar véu. Como ele não mandou ninguém tomar ceia. Mas vamos continuar. Coríntios 11, verso 6. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também.
E se para a mulher... Para aí, irmão. Vamos ver quem está entendendo. De que mulher que Paulo está falando? A mulher gentia? Que não está nem sabendo de nada. Efésios 2, o gentil era estranho às alianças. O gentil não está sabendo de nada. Você acha que Paulo está falando de mulher filha de baiana? Japonesa, chinesa, argentina? Não, o gentil não está sabendo de nada. O gentil não está sabendo que mulher judaica usava. O gentil não sabe disso. Ele está falando com mulher judaica, judia. Coríntios 11, eu estou lendo e explicando o que eles não fazem. Então, se não explica, dá a entender que tem que usar, que tem que pôr o véu. Mas eu estou te explicando que ele está falando com mulher judia. O que ele está falando? Continua a leitura. Coríntios 11, versículo 6. Se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar, o que Paulo falou? Que ponha o véu. Mas ele já acabou o texto? Ele está falando ainda. Então vamos ver até onde ele vai falar. Porque ele está falando sobre o uso do véu na igreja. Amém? Então ele está explicando. Se para a mulher é vergonhoso cortar, rapar, que ponha o véu. Está claro? Mas ele não acabou ainda. Ele está falando. Vamos ver o que ele está falando. Vamos chegar à conclusão dele. Verso 7. Coríntios 11, verso 7. O homem não deve... Se ele está falando da mulher judia, esse homem, que homem que é? O homem judeu, claro. Está claro ou não está claro? Então o homem, Coríntios 11, 7, o homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem... Está vendo que ele está fazendo comparação? Coríntios 11, versículo 8. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Olhem para mim. De que mulher que Paulo está falando? A gentia ou a judia? A judia, que estava debaixo da lei. Então o que ele diz? A mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. E segundo a lei, qual que era o sinal? O véu. É só você ler Levíticos, irmão. Mas eles não estudam a Bíblia. Então, se não estuda, não vai entender nunca. Não tem estudo bíblico. Não incentiva os membros a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Vai aqui, vai ali, deixa eu ver o que está falando. Olha aqui na lei. Eles não estudam. Então não entende, vai morrer sem entender. E aí pega texto fora do contexto. Nem sabe que fala de judia. Está achando que é para gentia. E o pior, hein? Texto sem contexto, torna-se uma heresia e ainda fazem doutrina. Mulher tem que usar o véu. Se não usar, está em desobediência. Deus não ouve. Para de condenar, irmão. Paulo está falando aqui da mulher na lei, a judia. As mulheres aqui em Santo André, no Brasil, congregação cristã no Brasil, as mulheres são gentias. As mulheres que congregam numa congregação cristã, seja qual for, no Brasil, são mulheres gentias que estão debaixo de uma nova aliança. Sejam imitadores de Paulo, como ele é de Cristo. Não de Moisés, de Cristo. Então ele está trazendo um ensino de uma nova aliança e comparando como era o uso do véu na antiga aliança, tempo de Moisés. Então, Coríntios 11, continua. Versículo, 10. Coríntios 11, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Então, por causa dos anjos, a mulher deve... Interessante que a referência bíblica de Coríntios 11, versículo 10, são textos da lei. Nem tinha como ser da graça, né? Porque a graça estava sendo escrita ainda. Que é o que prova que ele está fazendo uma comparação com as mulheres que estão em Cristo, com as mulheres judias que viviam da lei de Moisés. Quem está entendendo? Ele não está mandando nenhuma mulher, filha de baiano, usar véu na cabeça. Ele está dizendo como que eram as mulheres na lei. Mas continua o texto.
que ele vai chegar na conclusão. Coríntios 11, versículo 11. Coríntios 11, verso 11. Todavia, nem o homem... Aí ele faz muitas comparações. Coríntios 11, verso 11. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como... Aí a comparação. Pois como, verso 12, a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Coríntios 11, versículo 13. Agora vem a conclusão de Paulo. Agora vem o apostolado. Até aí ele está só comparando, explicando. Agora vem a conclusão do apostolado. Que se não ler o texto inteiro, você não entende o que ele está falando. Coríntios 11, verso 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? É uma pergunta que ele está fazendo. Ele está dizendo assim, é certo a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? O que ele está querendo dizer? Se for olhar para a lei, é certo? Claro que não. Mas nós estamos debaixo da lei? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Então a pergunta de Paulo. Julgai entre vós mesmos. Coríntios 11, 13. É certo que a mulher ore a... Por isso que elas não oram sem o véu. Porque eles pegam só esse pedacinho. E só esse pedacinho do verso 13... dá a entender o quê? Está vendo? Não é certo que a mulher ore a Deus sem usar o véu. Por isso que nós usamos. Mas olha quanto tempo que eu estou lendo os versículos. Não é só um pedacinho. Quem está entendendo? Você não pode pegar um pedacinho. Porque o texto, fora do contexto, dá um outro sentido. Está claro? Se você pegar só o verso 13, então a mulher tem que usar véu. Lembrando que ele está falando da mulher judia. E a Laila, a Ângela, a pastora Sueli, são mulheres gentias. As mulheres judias, debaixo da lei. Mas o Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Então a Laila, a pastora Sueli, a Ângela, Romanos 6,14, estamos debaixo da graça. Então as mulheres gentias debaixo da graça, nunca, o que eu falei? Nunca usou véu, nem sabia o que era e nem para que servia. Porque são mulheres gentias. As mulheres que congregam numa, não vou nem falar hein, para não dar exclusividade. Porque existem outras, muitas congregações cristãs aqui no Brasil. Não existem muitas? Então não vou falar vou falar numa. As mulheres que congregam, as mulheres, negra, branca, amarela, japonesa, gorda, magra, casada, solteira, velha. As mulheres que congregam, agora é uma palavra para a gentia. Aqui Paulo está falando com as mulheres judias. Mas agora eu vou dar uma palavra para as mulheres gentias que estão debaixo da graça, da nova aliança. Que não tem nada a ver com a lei de Moisés, de mulher que usava véu. Está entendendo? Então as mulheres que congregam numa congregação cristã aqui no Brasil, não tem nada a ver com o uso de véu. Nunca teve nada a ver. Porque Efésios 2, Paulo diz que os gentios eram estrangeiros, separados da comunidade de Israel, que as mulheres usavam véu. Está vendo a heresia? Tá enxergando ela? Cadê a heresia? Quando pega um pedacinho da palavra. Quando pega um pedacinho, e o pior, hein? Desse pedacinho faz doutrina. E da doutrina mal feita, traz condenação. Mulher, se você não usar véu, Deus não ouve sua oração, e você não vai ser salvo. Nossa, é heresia sobre heresia. Quem está entendendo? Não vou nem falar isso. Porque se eu vou falar que o véu não é de graça, eu vou ter que falar que o copo de água que o Macedo vende também não é de graça, e a torneirinha, a chavinha que o Valdomiro vende. Aí se eu for entrar nisso aí, quantas heresias não vai dar, hein? Quantas incontáveis heresias. Mas deixa eu terminar. Vocês vão ver a conclusão de Paulo. A conclusão de Paulo é quase uma sátira. É quase uma assim, ó. Tá claro ou não tá claro? Só faltou ele falar isso. Você quer ver? Você quer ver a conclusão? Coríntios 11, versículo 13. Vamos chegar na conclusão. Coríntios 11, 13. Julgai entre vós mesmos quem?
Eu, você, nós? Não, está falando com eles lá, ó. Tá claro? Julgai entre vós mesmos. É certo que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza? Que natureza que ele está falando? Natureza carnal, abençoado. Espírito tem cabelo? Não ouvi. Espírito tem cabelo curto ou comprido? Então é dessa natureza que ele está falando. Natureza carnal. Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? De que homem que ele está falando? Do judeu abençoado. Tem nada a ver comigo, com você gentil. Agora o Sansão tinha voto de Nazireu. Aí ele fez voto diferente. Coríntios 11, verso 15. Olha a conclusão que Paulo chega. Mas ter a mulher cabelo comprido, ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo, o quê? Pois o quê? Não entendi. Pois o quê? Coríntios 11, 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o quê? O cabelo. Diga, o que tem o cabelo? Diga, o que tem o cabelo? Ô irmã, por que você usa véu? É para orar, falar com Deus. Mas você não entende nada mesmo, irmã. Você não está vendo o que Paulo disse, ó? O cabelo lhe foi dado no lugar do véu. O que ele está dizendo? Se você tem cabelo, você não precisa? Você tem cabelo. É o que ele está falando. Você não entende isso. Por que uma mulher judia, hein? Eu não vou nem falar gentia. E as da congregação são o quê? Gentias. Não são? Filha de baiano com pernambucano são o quê? Não tem como ser judeu. Então, as mulheres judias, o cabelo da natureza carnal, porque o espírito não tem cabelo. Está claro ou não está claro? A mesma natureza. Se as mulheres judias, na lei, vamos falar da lei, vai, elas não tinham cabelo comprido? O que Paulo está dizendo? O cabelo que você tem, mulher, entre aspas, judia, não está nem falando que é gentias, hein? Está vendo que eles estão pegando o texto que não é para eles? Aí caracteriza outra heresia. O que Paulo está dizendo? As mulheres judias, da lei, vamos usar a lei, não vamos nem falar da graça, vai. Paulo está dizendo o quê? Para elas, o que ele está dizendo? Ô mulher judia, você não é filha de judeu com judeu? A mulher fala, eu sou, eu tenho sangue israelita. Aí Paulo fala, então irmã, a mulher ter cabelo comprido, na graça, em Cristo, vê se você entende, pelo amor de Deus, mulher. O cabelo foi dado no lugar. Em outras palavras, na graça você não precisa mais usar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando que um ancião da congregação deu um ensino desse? Por isso que eles estão debaixo de condenação. E a mulher, ela pensa que se ela não pôr um paninho na cabeça, que não tem nada a ver com ela, porque ela é gentia, ela pensa, olha a condenação, esse que é o problema. Heresias destruidoras, negando até o próprio Senhor que os resgatou. A mulher, ela pensa que se ela não pôr um véuzinho, um paninho na cabeça, olha a heresia, hein? Ela pensa que Deus, ela crê que Deus não ouve ela. É ou não é verdade? O que é uma grande mentira. Mulher, você não chega a Deus por causa de um paninho, seja ele qual for, branco, amarelo, azul, vermelho. Você não chega a Deus por causa de um véu, de uma toalha, de uma esponja. Você não chega a Deus através de nada, senão pelo sangue de Jesus. Se for pôr no papel, não era nem para chamar a congregação cristã, hein? Era para chamar a congregação judaica no Brasil, não cristã. Porque cristã não usa véu.
Alguma coisa errada que não está certa, hein? Não é? Hã? Quem entendeu? Vamos lá em Efésios 2 para terminar. Aí o que Paulo diz para terminar? No verso 16, o que Paulo diz? Olha o que ele diz, olha como que ele termina. Ele lavou as mãos, igual Pilatos. Coríntios 11, 16. Olha como que Paulo lavou as mãos. O 15, ele disse, o cabelo foi dado no lugar do véu. Traduzindo, vocês não precisam mais, porque agora estão na graça em Cristo, não precisam mais usar o véu, porque o cabelo foi dado no lugar. Mas olha como que ele termina o verso 16. Mas se alguém quiser ir contra, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal doutrina. Não tem o quê? Ah, então usar o véu não é doutrina. Usar o véu é o quê? Mas que costume? Ju. Que costume que é ju? Então, uma filha de baiano usando véu? Filho de pernambucano usando véu, irmão? Está errado ou não está errado? Por isso que o assunto é seitas e heresias. Mas o problema... Alô, vê se você entende aí. O problema não é usar o véu. O problema não é usar o véu. O problema é a condenação que traz por não usar o véu. Esse que é o problema. Porque se eu quiser pregar aqui 1 ano com esse paninho na cabeça aqui, ó, todo domingo e quarta eu vou pregar assim. Vai mudar o quê? Porque eu chego aqui e falo o quê? Graça e paz abençoados. Pela graça sois salvos. Quem recebe? Olha, vocês são abençoados. Quem recebe? Agora vamos mudar. Graça e paz abençoados. Pela graça sois salvos. Quem recebe? Vocês são abençoados. Quem recebe? O que mudou? É assim, irmão. Não vai mudar nada você não usar mais o paninho. O problema é que colocaram você debaixo de uma condenação. Olha, se não tiver o paninho, Deus não te ouve. Onde está escrito isso na Bíblia? Mentiram para você, te enganaram. Colocaram uma condenação na sua vida. Dá um sinal, quem entendeu? Está claro ou não está claro? Agora, para terminar, vou continuar quarta-feira que vem. Hein? Ó, Coríntios 11, 16. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Aí ele falou assim, ó, nem as igrejas de Deus. Ah, então quer dizer que não é igreja? Cadê o tema? Congregação que está no Brasil. Seita ou igreja? Graça e paz até quarta-feira.